Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo. Nós trazemos diariamente para vocês assuntos das diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, política, turismo e trânsito. No programa de hoje vamos falar sobre inspeção e vistoria veiculares. E quem está conosco aqui hoje é o engenheiro mecânico e empresário Lucas Leon. Muito obrigado pela sua presença no Papo Certo de hoje. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, ainda mais para falar sobre um tema muito importante, que é parte da inspeção veicular, que se aplica a veículos escolares e outros veículos que vamos falar logo mais. Esse papo de hoje realmente vai ser muito interessante e eu agradeço a tua presença, Lucas. Muito obrigada. Eu agradeço. Então, pessoal, aproveitem que estamos começando agora o programa e participem através do nosso WhatsApp 3029 8080. Você envia sua mensagem aqui pra gente, nós passamos para o nosso convidado e logo após o término do programa ele responde para vocês. Agora eu vou chamar um intervalo de 30 segundinhos e já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. De segunda a sexta nós estamos aqui sempre através do nosso Instagram, papocerto.com.br. Além de vocês conferirem a agenda da semana, vocês também podem sugerir o assunto, o tema e até mesmo o convidado que vocês querem ver aqui. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta do dia. Estou muito curioso para saber mais sobre o tema de hoje. Com certeza muitas pessoas estão nos assistindo também sobre carro, rebaixamento de carro, carro com GNV, veículo escolar, caçamba. Olha, tem uma enormidade de pautas relacionadas a esse assunto e todo mundo que gosta de carro, precisa trabalhar com carro, com certeza tem muitas dúvidas. Então, vamos para a nossa primeira pergunta para o Lucas. Lucas, o que é a inspeção veicular? A inspeção veicular, o que seria? É tu levar o teu veículo para ele ser feito um certificado de segurança veicular. O que é o certificado? Quer dizer que teu veículo está aprovado para rodar nas ruas, tudo tranquilo, com as partes mecânicas dele, tudo tranquilo. A parte de iluminação é vista, a parte de triângulo, macaco, chave de roda, que é uma parte importante, como dar uma pane no veículo ou não, tu consegue sinalizar. Parte dos pneus também é muito importante, para não ficar com o pneu muito careca rodando, que é nomenclatura pneu careca. Aí, isso é muito bom, porque tu consegue ver, ter uma segurança para rodar na via sem, assim, problemas acontecem, mas minimizar a quantidade de problemas. Então, a gente estava falando antes até do programa que para mim sempre falo inspeção, me lembra ao CRVA, né? Mas tem uma diferença entre a inspeção e a vistoria. Isso. Qual é a diferença? A vistoria, eles só fazem visualmente no teu veículo. E eles constam informações se teu veículo está clonado ou não. Na parte da inspeção, não. Tu vai fazer uma análise muito maior, que é com equipamentos de software, que tu analisa o freio, como é que está do veículo, a análise de gases do teu veículo e também o nível de ruído, se está ok ou não para transitar nas vias.
Tem cada carro andando na rua aí, às vezes que, olha, parece, lembra do desenho do Dick Vigarista, né? Meu Deus. O cara passava assim, eu vi isso, não é do meu tempo, né? Só olhei depois isso, né? No YouTube. Daí tinha sai um monte de fumaça, uns caminhões um pouco mais velhos, né? Um monte de fumaça, barulhento, né? Isso. E certamente não passaram pela inspeção vincular, nem pela vistoria, acho. Agora, já que a gente está falando sobre isso, Lucas, eu quero te pedir para trazer para a gente, para o pessoal de casa que nos assiste, essas inspeções. Ao menos traz umas 8 ou 9 delas que são feitas lá na tua empresa. Tá, vamos lá. Como a gente é uma instituição técnica licenciada pelo Inmetro, tem alguns escopos que a gente chama de serviços que é obrigatório. A parte de modificação de veículo, por exemplo, veículo rebaixado, troca de motor do veículo, isso é obrigatório. Por exemplo, tu tem um caminhão que tu modificou, alongou, que a gente chama do chassi. Esse também tem que passar por lá. O teste que nem tu falou ali, de fumaça, tem que passar por lá também. Por quê? Para ver o nível de poluição que o veículo está largando no ambiente. Isso aí dá para fazer. O GNV também é uma inspeção que quando tu coloca o GNV, tu faz documenta no veículo e vê se teu veículo está apto ou não com os parâmetros técnicos dentro da legislação para rodar ou não na via. É bem interessante. Bom, e tu falou que tipo, esse serviço que a tua empresa faz tem que ter uma liberação especial do Inmetro e de outros órgãos, né? O que é necessário, vamos supor, para alguém ter essa certificação para poder trabalhar na área, por exemplo? Por exemplo, assim, a certificação é o quê? Tu tem que pedir uma licença para o Senatran. Aí o Senatran pede, no mínimo, assim, uns 30, 40 documentos de quê? Idoneidade, tem que ser cadastrado na parte do governamental, não pode ter nada em relação a leis trabalhistas, FGTS, tudo tem que estar certo da empresa. Uma série de certidões. Sim, isso aí sim, tanto municipal, estadual e federal. Aí o que tu faz? Tu pede para o Inmetro também, que o Inmetro vem, faz uma auditoria na tua empresa para ver se está tudo nos conformes, aí depois dessa parte do Inmetro que tu é liberado. E tem que ter tu é engenheiro mecânico, totalmente relacionado a essa área, né? Mas o profissional também tem que ter alguma experiência, formação para poder... Sim, para trabalhar tem que ser técnico em mecânica, que é os inspetores que a gente chama, e um engenheiro mecânico, isso é obrigatório. O que acontece? O engenheiro tem que estar o tempo inteiro na empresa analisando cada processo, porque cada carro em si é aprovado por biometria. Ou seja, eu tenho que estar lá vendo cada etapa e detalhando o que está acontecendo em cada etapa, para não, assim, até o processo tem que estar assim, 100% focado o engenheiro no que ele está fazendo ali. Então o engenheiro tem que, a cada laudo, digamos assim, ele tem que assinar por biometria para garantir que é ele que realmente viu. Isso mesmo, certeza. Então o engenheiro não tira férias. Claro, tem o substituto, que cada substituto tem uma parte da qualidade da empresa, que ele anota os processos que ele fez. Aí quando o engenheiro chegar, por exemplo, de férias, ele analisa todos os processos do engenheiro substituto para ver se está tudo certo. Muito bem. E o que é obrigatório para fazer uma inspeção? A obrigatoriedade que a gente cobra lá. Teu veículo tem que estar... A gente pede pneus em bom estado. O que é considerado um pneu em bom estado? Tem o chamado TWI, que cada fabricante coloca no pneu. Se tiver igual ao TWI ou para baixo, a gente pede para fazer a troca do pneu. A parte de iluminação, pisca, que é o famoso pisca, lanterna de posição, que é a sinaleira, aí a gente tem que pedir, se está queimado, a gente pede para trocar e depois o veículo retorna novamente. Parte de freios também é uma parte muito importante, porque a gente tem visto nos últimos dias que tem muito veículo que não tem freio e está circulando na via e causa um acidente gigantesco. Antigamente, né, quando eu tinha meu Chevette, meu primeiro carro, né, uma vez eu tive que falhou o freio, tive que puxar o freio de mão, né? Então, o freio até chegar numa mecânica, fui freando com o freio de mão. Isso, e na parte da inspeção isso é importante, porque a gente pesa o teu veículo e vê se aquele peso que é aplicado no pedal está conseguindo frear o teu veículo. Até a pesagem do veículo é feita? Que a gente chama da tara. Para ver, teu veículo tem 1.000 quilos, teu veículo tem que ser, a força que a gente faz no pedal tem que frear até 600 quilos.
tá tudo certo, que é o mínimo por legislação. Daí tu mede se essa... Eu até fico imaginando alguns carros novos não tem mais o freio de mão, né? Tem um botãozinho ali de... Então, se frear, se faltar freio, faltou mesmo. Faltou mesmo. Então, por isso a importância também do pessoal fazer suas revisões regulares, né? O pessoal, veja o pessoal... Eu, quando tinha carro mais antigo, né? Eu só levava o carro na mecânica, sabe quando, Lucas? Dava, quebrava. Só quando dava problema. Normal. Só levava o carro quando dava problema. Não fazia, no máximo que se fazia, muitas pessoas, eu no passado, é tu fazer para trocar óleo, né? Mas daí quando o carro estragava, o carro é ruim, o carro estragou, não, mas também a pessoa não fez a revisão recomendada pelo fabricante para... E as pessoas têm que mudar essa cultura de levar o carro no mecânico só quando quebra. Porque muitas vezes tu sai de férias e o carro quebra no meio do caminho. Daí quebra no meio do caminho com toda a família, com Mala. todas as malas. Daí eu vejo o pessoal abre porta-mala, o pneu tá meio careca. As já. crianças chorando, Daí cachorro. tem que tirar todas as coisas do porta-mala. Muita gente esquece de usar o triângulo, né, de sinalização. Daí troca o pneu, põe as malas tudo de volta. Esses tempos um pneu furou num lugar que no sol tive que trocar o pneu. Olha, na força da raiva, mas troquei. Né? E, por exemplo, a gente vê essa parte de triângulo, macaco, chave de roda, a gente vê isso lá. Por quê? São coisas pequenas, mas que numa viagem faz diferença. E isso já é item obrigatório de aprovação ou reprovação. Bom, outra pergunta que eu tenho para ti, que é uma dúvida pessoal minha, né? Quem pode encaminhar um veículo para inspeção? É despachante, é o Detran, eu mesma posso? Como funciona isso? Qualquer pessoa particular pode encaminhar para fazer a inspeção. Tu vai para o teu veículo no CRVA, ver qual tipo de modificação tu precisa fazer no veículo. Eles vão te dar uns documentos, uma série de documentos eles vão fazer, vão te fornecer. Eu preciso de uma nota fiscal de, por exemplo, GNV. Preciso de nota fiscal do GNV. Eu preciso o atestado do instalador cadastrado no Inmetro, porque para te instalar o GNV tem que ser instalador credenciado no Inmetro, não pode ser qualquer um. Para dizer que a pessoa que instalou está fazendo o serviço correto. De boa. Não, é interessante. Tu deu um exemplo de uma situação em que a pessoa tem que levar o veículo para inspeção, que o próprio CRVA indica, né? Tem que fazer a inspeção nos locais cadastrados ao Inmetro. E que outras situações que a pessoa é obrigada a fazer essa inspeção veicular? Tu falou do GNV. Tem outras situações que tem essa obrigatoriedade? Tem o GNV, tem o sinistro, quando tem umas pessoas que compram um carro de leilão, elas não sabem como desbloquear o carro para rodar. E elas têm que ir no CRVA pedir a parte de sinistro também. Tu vai lá e vê se o carro está apto a rodar. E a parte também de motos, a gente faz também motos, tem muita moto que faz algumas alterações no guidão da moto, a gente faz também isso aí. A parte de emissão de gases em caminhões a diesel, que é diesel, que é a fumaça preta que a maioria chama, a gente faz também. Porque, que nem tu falou. É obrigatório, Glenn? Para algumas empresas é obrigatório. Todos deviam fazer, por quê? Tem alguns caminhões que estão muito acima a poluição da média dos demais. E isso dá uma discrepância muito gigante no dia a dia ali. Na qualidade da vida das pessoas. Mas deu exemplo então do caminhão, a pessoa que quer rebaixar o carro. Vai só no CRVA, lá eles fazem a vistoria e tá ok? Ou tem que fazer a inspeção também se tu faz um rebaixamento do carro? Eles têm que ir no CRVA pedir autorização para modificar no documento. Mas eles têm que passar obrigatoriamente nessa parte de teste para conseguir a liberação. Que aí ele consegue o certificado de segurança veicular, que ele está apto a rodar na rodovia. Então tu falou também de lotação escolar, né? Também tem uma obrigatoriedade de fazer essa inspeção? Aqui em Canoas é obrigatório fazer a inspeção veicular. Por quê? Eles entenderam, e isso aí foi muito bom, porque estava dando muito problema de veículo que não estava licenciado, porque assim, são crianças que tu carrega lá, e veículos sem cinto, veículos assim, em condições precárias, levando as crianças. E estava começando a dar muito acidente. Então, aqui
a cada 6 meses tu é obrigado a ir numa inspeção veicular para ver se o cinto está ok, os pneus estão ok, para que o transporte escolar tenha segurança e dê o mínimo de acidente possível. Nossa, 6 meses é bem seguro mesmo, então, de deixar as crianças irem por esse transporte. O bom era ser feito a cada 3 meses. Por quê? Porque em 6 meses um veículo roda muito. Tem veículos que rodam 30, 40 mil quilômetros em um ano. Mas 6 meses já está... Que é nas férias, aí tem as férias escolares, eles conseguem parar para fazer esse tipo de... Mas aí, assim, tu falaste sobre os veículos escolares, mas micro-ônibus e ônibus também é esse período de inspeção? Os veículos aqui da cidade de transporte de passageiros em si, dependendo de a cada 1 ano, mas há 10 anos para baixo é 6 meses. Mas eles têm que fazer todos. Tu falou aqui em Canoas, né? Mas então, cada município tem a sua regra ou essa regra é uma regra estadual ou federal? Cada município, por enquanto, tem a sua regra. Então é municipal, então pode ser que numa... Não vou falar, não sei qual, mas qualquer outra cidade pode dizer que não ser nem obrigado a fazer essa inspeção nos clubes escolares. Então aqui fica o nosso alerta, né? E estamos em ano de eleição esse ano também, de lembrar todos os prefeitos, os vereadores para cobrar, os secretários também, para que coloque isso como obrigatoriedade na sua cidade, porque é algo item importantíssimo de segurança. Estou pensando assim, principalmente nos coletivos, nos ônibus que transportam pessoas, nos ônibus escolares, que isso é de suma importância. Né? Bom, eu quero perguntar sobre as reprovações. O que normalmente reprova quando um veículo faz a inspeção? Os itens mais reprovados e coisas básicas também. Macaco, triângulo, chave de roda. O extintor de incêndio hoje é obrigatório? Automóvel, passeio, não é obrigatório. Demais todos são. Tem muita gente que confunde, meu veículo é uma caminhonete. Não, caminhonete precisa. SUV? Precisa. Porque é automóvel, passeio. A legislação diz ali bem claro. Um Fuquinha está liberado. Mas é recomendável, né? Porque assim, eles recomendam. Porque tem anos de veículos que são muito antigos que não tinha legislação. Tem os veículos muito antigos que luz de ré não era obrigatório. E como faz agora? Roda igual? O Senatran, a gente até fez esse questionamento, o Senatran falou, eu não posso pedir para um veículo ter ABS de tecnologia de 1970. Aí a pessoa vai na consciência dela, eu vou colocar um extintor ali porque pode dar alguma coisa, pode dar algum problema, eu posso ter esse extintor que vai me salvar. Olha, Lucas, um tempo atrás eu vi uma reportagem, acho que era em outro estado, em que os veículos iam para a inspeção, eles não tinham os pneus em condições e tinha uma empresa que alugava pneus macaco e triângulo para a pessoa fazer o teste e ter a liberação. Isso ocorre ainda hoje? Olha, assim, aqui em Canoas e Rio Grande do Sul, eu nunca ouvi falar mesmo. Mas pode ocorrer sim. Aí vai da pessoa, a consciência dela, a responsabilidade de eu quero fazer a coisa certa porque eu carrego a minha família, eu fico com o carro no dia a dia para não fazer errado. Porque ela faz isso com os pneus, pode ser que o pneu estoure na via e cause um acidente. Nossa, João, essa tua pergunta agora me surpreendeu e tu falou e eu fiquei imaginando a pessoa indo lá fazer isso, depois vai e destroca de novo. Teve matérias lá. Tu não duvida, né? Porque o brasileiro é um caso... Tem matérias lá que aparecia isso. Eu acredito. Quando o pessoal vai para a inspeção, né? Chegou lá, o Lucas disse assim, infelizmente não vou ter condições de te dar o laudo porque tu não atendeu aqui os requisitos. Por exemplo, poluição. A emissão de gases do teu motor está muito acima do recomendado. O que a pessoa tem que fazer daí? Ela vai ter que contratar um serviço mecânico de retifica de motores e ela tem que pagar uma taxa novamente ou ela consegue aproveitar aquela mesma taxa? Não, para mim, é 30 dias, ele tem 4 reprovações que ele pode ser reprovado. Fazendo essas 4 reprovações, na 5ª é cobrado. Esses retornos da reprovação, ele não é cobrado. Isso aí ele não precisa, não cobra nada. Mas isso tu ou todos? Cada um faz cada empresa faz do jeito que quer. Essa parte do motor, ele tem que ir numa mecânica especializada que a gente pede. Por quê? Eles já vão
botar um scanner para te não perder tanto tempo. Mas, claro, a gente já tem algumas dicas ali que a gente já tem a experiência. Recomendo, primeiro tu começa pelo mais baixo, depois tu vai pelo mais alto. Porque senão o investimento vai de R$100 a R$3.000. Nossa. Bom, pessoal, chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco. Hoje o papo é de trânsito e a gente já volta em 1 minuto. Agora assistam conosco o apoio dos nossos Fortus Group e Prime Gourmet. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está sendo transmitido para todo o nosso estado, também através dos principais canais digitais, 521 da NET, claro, e também 513 da Vivo, e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Estas plataformas que vocês já podem ir lá compartilhar. Bom, eu estava conversando com o Lucas antes, né? E ele comentou um tempo atrás, foi noticiado, que uma caçamba, um caminhão caçamba, a caçamba levantou e o motorista não tinha visto, ele passou embaixo de uma passarela, né, Lucas? Isso. E isso hoje isso é obrigatório, esses caminhões caçamba fazer as inspeções para que isso não ocorra mais? Isso, agora, a partir do ano passado, entrou em vigor a lei. E a lei é a seguinte: placa ímpar faz no ano, placa par faz no ano. Por quê? Para não ficar tão pesado para as pessoas que têm o caminhão. E o que isso implica? Que as caçambas estavam levantando e estavam pegando as partes de passarela, estavam realmente dando acidentes nisso. Teve em Canoa uns anos atrás, que uma caçamba levantou, não deu morte, graças a Deus, não deu nada de demais, foi só dano estrutural, que realmente ela arrancou a ponte de madeira que ligava o conjunto comercial com outra parte da cidade. E isso depois, eles viram que não foi só em Canoas, foi em outros estados também, e eles pediram para instalar o quê? Uma válvula chamada 3 vias, que é um aviso sonoro quando liga, quando a caçamba vai subir, aí tem para cima, neutro e para baixo, e uma válvula de fim de curso que a gente chama, que é quando a caçamba está lá em cima, eles conseguem saber o momento exato para, a caçamba está acionada, vão baixar a caçamba, para não dar acidente de que as pessoas estão na passarela atravessando, vem um caminhão e dá um acidente gigantesco. Uma fatalidade. Isso é uma lei federal, não é municipal isso? Não, isso é federal. Claro que às vezes pro dono do caminhão, né, que é um empreendedor que está trabalhando no dia a dia, às vezes é um custo a mais que acaba impactando no seu negócio. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas leis que vêm, na verdade, para garantir a segurança das pessoas, né? Então, diz que às vezes quem está pagando pode pagar mais uma taxa, mas olha, é uma garantia a mais que está tudo certo também, né? Sim, porque como é um equipamento hidráulico, a caçamba, muitas vezes o motorista, assim, por causa do barulho do motor, ele não enxergava que a caçamba, nem ouvia que a caçamba estava alta. E podia dar uma fatalidade muito grande. Alguns estados deu uma fatalidade por causa disso. Bom, Lucas, eu quero falar sobre GNV, até porque o meu carro é GNV. Então, eu sempre trago esse assunto até quando o João Aurélio, nosso colunista despachante, está aqui conosco também. O GNV, ele tem 2 tipos de inspeções, a inicial e a periódica. Isso. A periódica é de quanto em quanto tempo e quais são os requisitos? A periódica é de um ano que a gente chama de inspeção anual. Por quê? É para verificar se não tem vazamento,
tanto na parte do motor quanto na parte do cilindro, que como o cilindro é um vaso de pressão, a válvula pode ir desgastando e dar um vazamento que muitas vezes tem poços de combustíveis que estão abastecendo e explode e dá fatalidade. No Rio de Janeiro é comum fazer isso, São Paulo. Aqui a gente faz um teste muito simples, que é, sabe aquele teste de cozinha, de que tu botou teu botijão novo ali? Foi uma espuminha ali. Isso, que a gente bota essa espuminha, um teste bem simples. A gente consegue detectar e tem muitos veículos hoje em dia que estão com esse vazamento. Olha, eu já andei um carro a gás há muito tempo, quando trabalhava numa empresa de bebidas, e teve era tudo carro alugado. Teve uma época que a gente alugou um carro e, olha, seguidamente dava problema de vazamento de gás aqueles carros. A gente sabia pelo cheiro, né? Olha, até quando foi abastecer a primeira vez, eu não sabia que eu tinha que sair do carro, né? Quem tem um carro GNV, vai no posto, tu não pode ficar dentro do carro, tu tem que sair. É por uma questão de segurança. Sim, isso aí é segurança mesmo. Né? E hoje em dia, está mais controlado isso? Se aperfeiçoar melhor as técnicas de colocação do GNV? Ou o pessoal fala assim, GNV tem que vir de fábrica porque senão, se colocar depois dá muito problema. Não, tem empresas que são credenciadas e são empresas que a gente chama que usam material de primeira linha. E essas empresas são idôneas. Tem 2 em Canoas cadastradas no site do Inmetro, que são assim, são 2 empresas idôneas que conseguem fazer um bom serviço para os usuários. E muitas vezes tu tem um certificado de todos os componentes que tu colocou. E isso é bom porque te dá uma garantia de um bom serviço. O vazamento é minimizado. Por quê? Tu coloca um material de boa qualidade, não dá problema nenhum. Claro que boa qualidade às vezes vai ser um investimento um pouco maior, mas olha, recomendo, porque depois fazer manutenção em cima do material ruim, vai se gastar muito mais depois. Né? Isso, porque tu não tem segurança no teu veículo se ele está bom ou não. Eu fiz com um cara que fazia uma empresa que fazia por metade da metade do preço. Mas tu sabe que ele botou um material bom? Tu sabe se ele está cadastrado? Sabe se eles pagam para o Inmetro, para realmente o Inmetro vir fazer uma auditoria nele para ver se está tudo certo? Aí tem que fazer alguns questionamentos, que muitas vezes não é só o preço que a gente tem que olhar. Por exemplo, tu é de Canoas, tem 2 empresas credenciadas ao Inmetro. Tem mais empresas que instalam gás em Canoas. Opa, já acabou, passou rapidinho. Essa resposta vai ter que ficar, então, para o pessoal ver lá no nosso Instagram, não vai ter jeito. Passou voando, Lucas. Quero te agradecer muito e foi muito legal trazer isso para os nossos telespectadores. Obrigada. E eu que agradeço o convite de vocês e estou muito feliz de ter participado do Papo Certo. Bom, então eu quero agradecer a você de casa pela qualificada audiência e mandar um abraço para todos os profissionais que trabalham com inspeção, com toda essa parte de análise de veículos, né? Então fica o nosso grande abraço para todos. Então, pessoal, se vocês gostaram do programa de hoje, na segunda-feira, às 7h30 da manhã, tem reprise aqui na TV. E às 20h30, mais um programa inédito para vocês. Um excelente final de semana a todos e até lá.